Ei pessoal, preparado para colocar a política em dia? Então vem comigo para o resumão da semana. E a semana começou com o governador Renato Casagrande contrapondo a uma entrevista dada pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Entre outras coisas, o governador mineiro falou sobre o consórcio aí envolvendo estados do Sul e do Sudeste e fez uma comparação que caiu muito mal aí no meio político, comparando os estados do Nordeste com vaquinhas que produzem pouco no país. Isso ficou bastante ruim, deu uma repercussão bastante negativa e logo que essa repercussão ganhou aí o meio político, o governador Renato Casagrande ele veio a público e falou sobre essa questão. Primeiro ele publicou uma postagem na sua rede social e depois ele deu uma entrevista para a Coluna falando que ele não concorda, né, com essas afirmações, com as afirmações do colega mineiro e que o Espírito Santo tem posições diferentes com relação aos outros estados do Sul e do Sudeste. Por exemplo, a questão da reforma tributária, o Espírito Santo defende que alguns pontos sejam alterados, principalmente aqueles que levam em consideração o critério populacional, porque o Espírito Santo é um estado pequeno e perde quando a população é colocada em jogo. A Coluna também fez uma análise sobre o que esse posicionamento de Casagrande significa. Na verdade, ali entre os 7 governadores do Sul e do Sudeste, ele é o único de centro-esquerda e o único que apoiou o presidente Lula na eleição, que pelo menos veio a público apoiá-lo. Então isso, além da diferenciação, também o colocava numa saia justa de ouvir as falas do Zema e não se manifestar. Então, meio que acredito que se ele não se manifestasse, ele seria até cobrado pelo governo federal um posicionamento, tendo em vista que ele ali no grupo é o único que se diferencia nesse ponto. Nós também fizemos uma entrevista com o atual prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, que é do Podemos, e questionamos a eles algumas coisas sobre o futuro político aí. Se ele é candidato à reeleição, se ele é candidato ao governo do estado em 2026, com quem ele tem conversado. A gente viu que nessa semana ele abriu espaço no secretariado para o PSB, selando aí de uma vez a aliança com o governo do estado. Então, provavelmente, isso já significa que ele está com os 2 pés aí na disputa à reeleição. A entrevista também traz aí as obras que estão sendo realizadas em Vila Velha e a resposta à pergunta: Vila Velha vai parar de alagar? Confira na entrevista. E também está tendo uma confusão daquelas no PSDB daqui do estado. O ninho tucano está alvoroçado com penas voando para tudo quanto é lado. Isso depois que o ex-prefeito Marcos Filho aí fez alguns desabafos, algumas acusações, falando que a executiva estadual, que é comandada pelo deputado estadual Vandinho Leite, tem interferido nas municipais, tem atrapalhado o processo eleitoral, e isso por conta que a eleição do diretório do PSDB de Vila Velha está marcado para a próxima segunda-feira. Porém, o pano de fundo dessa confusão é mesmo a eleição para prefeito de Vila Velha no ano que vem. Marcos Filho, ele quer ser candidato, mas ele não está encontrando muito espaço dentro do PSDB, que está cada vez mais próximo do prefeito Arnaldinho Borgo. E a Coluna trouxe também a cobertura completa sobre o anúncio aí do novo Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal, o novo PAC, e as obras que vão ser contempladas aqui no Espírito Santo. O investimento aqui para o Espírito Santo vai ser de 65,9 bilhões de reais e várias obras aí estão na lista para serem contempladas. Dentre as 14 prioritárias que o governo do estado solicitou, 10 vão ser atendidas. A Coluna trouxe quais são essas obras, os investimentos, trouxe algumas curiosidades sobre qual estado vai receber mais, se os estados bolsonaristas ficaram à mercê ou não, mas todo o detalhamento você vai conferir dando uma olhadinha na Coluna. Inclusive uma entrevista com o governador Renato Casagrande logo após o anúncio do PAC, em que ele disse que ficou satisfeito com os investimentos que estão previstos aí para o Espírito Santo e que agora a briga vai ser para tirar esses investimentos do papel. Bom, é isso. É claro que tudo que a gente falou aqui nesse vídeo curtinho, você confere com mais detalhes aqui embaixo na descrição do vídeo. Todos os links com todas as colunas publicadas na semana estão disponíveis. Um abraço e até semana que vem.